Oi, oi, amigos TVleiros que, assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Amigos, finalmente MasterChef acabou e agora deu início a mais nova temporada de MasterChef Profissionais. Nós estamos na quarta temporada. Confesso que nunca assisti MasterChef Profissionais, mas por insistência minha, eu vim aqui e vou tentar assistir todo episódio para a gente comentar aqui nesse maravilhoso podcast. A apresentação é a mesma, né, da Ana Paula Padrão. Os jurados é o Eric Jacan, o Henrique Fogaça, e essa é a primeira temporada da Helena Rizzo no MasterChef Profissionais. Diferente do MasterChef Amador, aqui profissionais estão já no título, né? Então a gente espera que essas pessoas, esses participantes, sejam bem mais preparados para executar e para enfrentar essa competição. Vamos ver, né? Eu não sei o que nos aguarda, só sei que eu vou estar aqui para bagunça também e vou assistir com vocês. Essa temporada é uma temporada um pouco mais curtinha na quantidade de participantes. Ela só vai ter 12 participantes. Antes da gente começar a falar das provas, da competição, vamos falar um pouquinho de cada participante, né? Eu peguei aqui uma introduçãozinha de um site o site é ES360, onde faz uma descrição de todos os participantes dessa temporada. Vamos lá. Vamos começar falando pela Ananda. Ela é caiçara de Santos, litoral paulista. Em sua infância, gostava de cuidar de caranguejos antes de serem cozinhados. É bastante criativa, intuitiva e versátil. Já praticou natação, cursou artes, mas só se encontrou na gastronomia. Tem como hobby visitar museus, pelo silêncio e camaria que o ambiente lhe traz. É considerada a ovelha negra da família por ser diferente dos seus irmãos que trabalham em grandes empresas. Já trabalhou no estrelado restaurante Dom de Alex Atala com o chefe Marcelo Correia e também na Argentina. Atualmente faz parte da equipe do restaurante Charco, que se diz maníaca por organização. Se alguém bagunça sua cozinha, o bicho pega. Veio para o MasterChef Profissionais para mostrar o seu talento e representar jovens mulheres que precisam de mais voz na cozinha. Essa é a Ananda. Cláudia, ou Claudinha como gosta de ser chamada, é pura vaidade e energia nordestina. Uma mãe muito amorosa e determinada que começou a estudar gastronomia aos 40 anos. Com 8 anos de profissão, já trabalhou nos Estados Unidos e Coreia do Sul. Foi professora de gastronomia e atualmente cuida de seu bistrô. Concorreu ao Prêmio Doma em 2022 e foi chamada pelo Itamaraty para representar a gastronomia de Sergipe em 2023. Veio para o MasterChef Profissionais para mostrar a cozinha de seu estado e mostrar todo o repertório que acumulou mundo afora, mostrando o poder da mulher nordestina. Diego, desde criança vivendo entre mulheres fortes e de intensa ligação com a culinária, Diego acumula mais de 20 anos de experiência na gastronomia. Viajou o mundo em busca de conhecimento, passando por restaurantes com estrela Michelin e trabalhou com grandes nomes como Alex Atala, Carla Pernambuco, Sérgio Arno e o gigante da gastronomia Gordon Ramsay, jurado do MasterChef nos Estados Unidos. Em uma das suas viagens para a África, conheceu Angola, onde aprendeu a preparar diversas carnes exóticas e entendeu como a cultura do alimento forma uma nação. Com toda essa bagagem acumulada, cheia de técnica, é pronto para alcançar novos voos. O paulistano promete encarar de frente os desafios dessa intensa competição e vai fazer de tudo para levar o troféu para casa. Ellen, diretamente de Olinda, a chefe Ellen vem colocar o tempero Pernambuco na competição. Apaixonada desde cedo por cozinha, é grande fã de MasterChef. Viu no programa uma inspiração. Na época, o pai de Ellen era cozinheiro de mão cheia e hoje a jovem de apenas 24 anos honra a memória dele à boca do fogão. Idade é só um número,
E a sorridente e comunicativa Ellen quer provar que não tem medo dos chefes, com mais experiência que ela. Com base forte na gastronomia nordestina, já chefiou a cozinha de uma famosa pousada em Fernando de Noronha e também se garante como grande parrilheira. Quer um baita churrasco, chama a mulher. Ela promete que tempero nunca vai faltar nos seus preparos e trilha sonora também não. Vai cantar muito e abalar as estruturas do MasterChef profissionais. Enzo é o mais novo na cozinha do MasterChef profissionais e quer mostrar todo o foco que um autodidata precisa para se destacar. Nos livros gastronômicos encontrou sua paixão e não teme os mais experientes. Começou sua trilha de sucesso na famosa Praia do Rosa, em Santa Catarina, e ainda, como lavador de pratos, aos poucos foi se destacando e subindo de cargo, até se tornar um cozinheiro de destaque, dando até consultoria a restaurantes da região. Aventureiro, nosso prodígio deu até breve às praias para tentar a vida em São Paulo, trabalhando com os ingredientes que mais gosta, na churrascada do mar. Enzo tem um pezinho na comida contemporânea e aposta em sua personalidade forte para ir longe na competição. Não quer seguir um padrão e é contestador e está pronto para mostrar que idade e currículo não fazem campeões. Ishel, gaúcho com fama de marrento, começou sua carreira trabalhando em restaurantes renomados de Porto Alegre, sua cidade natal, e hoje dá aulas e coordena 5 restaurantes no interior de São Paulo. Mas para ele, a sua maior realização foi ter criado sua cozinha móvel, um equipado food truck, onde tem liberdade de transitar pelas ruas e também pelos mais diferentes estilos da gastronomia. E se você também pergunta pelo cardápio, ele responde: é o que eu estou a fim de cozinhar hoje. Muito competitivo, vidrado em futebol, é fanático pelo Grêmio. Ritchell diz que não gosta de levar desaforo para casa, mas deseja encarar o MasterChef com bom humor, como uma partida de futebol entre amigos. Luciane aposta no seu repertório da gastronomia saudável para se destacar no MasterChef Profissionais. Muito viajada, começou sua carreira em Londres e trabalhou em diferentes restaurantes por toda a Europa. No Brasil, é chefe executiva há 10 anos de 15 restaurantes da rede Frutaria São Paulo. Com uma carreira bem-sucedida e uma rotina intensa, Luciane não é do tipo que acata ordens na cozinha. Geniosa e comunicativa, não tem medo de se impor e falar o que pensa. Acredita que sua facilidade com a liderança vai ajudá-la a levar o troféu MasterChef Profissionais para casa. Marcelos vem de uma família formada por dentistas e chefes, mas acabou optando pelo lado da gastronomia. Gosta de games, filmes e motos antigas. Passou por restaurantes em Belém, Florianópolis, Estados Unidos e atualmente chefia o Bulli, no litoral potiguar. Dentro da cozinha é muito organizado e quase tem toque por limpeza. No programa quer mostrar seu trabalho individual por acreditar que dentro de uma cozinha nem sempre se conquista o reconhecimento necessário. Marília. Quem ouve o sotaque misturado de Marília pode se confundir sobre a sua origem. Original de Recife, mora em Lisboa há 4 anos e tem um bocadinho de sotaque português em seu vocabulário. Portugal não é o único país que ela conhece. Trabalhou em uma companhia aérea, viajou para mais de 40 países e acabou se apaixonando pela gastronomia. Largou a carreira e embrenhou-se na cozinha, o que acabou levando a pernambucana para se aventurar em Portugal. Bastante competitiva e determinada, vai usar a força que ganhou no CrossFit como motor para levar o cobiçado troféu do MasterChef Profissionais para o Nordeste. Thalita. Começando sua carreira pela França, Thalita deixou sua marca em restaurantes e institutos renomados e estrelados em Paris. Com o francês na ponta da língua, viajou para o Canadá trabalhando em influências franco-italianas em um famoso hotel. Bastante calma, organizada e consistente, Thalita largou a vida na cozinha por 2 anos para se dedicar e produzir
conteúdo gastronômico para as redes sociais. Provando que tamanho não é documento, está pronta para vestir a doma mais uma vez se garante que em seu habitat natural vira uma gigante. A gaúcha dos olhos azuis promete delicadeza e muita personalidade na cozinha do MasterChef profissionais e garante que vai conquistar o paladar dos jurados com suas invenções. Tiago. Quem vê a aparência tranquila do Tiago não imagina quanto ele é competitivo. Praticante de artes marciais por muitos anos, é focado e disciplinado também na cozinha. Ex-fisioterapeuta, sua paixão pela gastronomia o ajudou a superar o luto pelo irmão e de um grande impulso para mudar de carreira. Estudou gastronomia na Itália, trabalhou em restaurantes por toda a Europa, alguns com estrelas Michelin, e depois enriqueceu ainda mais seu repertório morando por um tempo na Austrália. Atualmente é gestor em um restaurante em Maringá, dá aulas e vende massas, um dos seus pontos fortes. E com esta bagagem internacional que busca ganhar a maior competição gastronômica do mundo. Wilson. Garante no tamanho, no coração e nos temperos. Wilson é chefe de cozinha em um famoso hotel da Cidade Maravilhosa. Muito do que sabe ele aprendeu durante sua morada nos Estados Unidos quando era adolescente. Começou no salão como garçom e aos poucos foi conquistando seu espaço na cozinha. Convivia com famílias locais e entendeu a importância da culinária negra, que é carregada de ancestralidade e hoje é enraizada na sua vida. Com essas experiências, ele carrega fortes referências da soul food norte-americana em sua gastronomia e vai usar toda a sua bagagem para conquistar os jurados. Como em tudo que se faz na vida, Wilson promete enfrentar de peito aberto os desafios do MasterChef profissionais e garante que vai levar o troféu para casa. Isso é só uma breve introdução de todos os participantes e com essa descrição que estava no site, né? Dá pra gente conhecer um pouquinho de cada um deles. Mas o mais importante a gente vai conhecer dentro da cozinha do MasterChef. Uma coisa a gente aprendeu em tudo isso, que eu não sei ler, né? Toda gaguejando, mas vamos lá, bola pra frente que o trem não para. Amigos, eu confesso pra vocês que esse reality vai ser muito difícil de comentar, nem sei se eu vou conseguir, se eu tenho capacidade para isso. Porque enquanto a gente assiste Bake Off, a gente consegue fazer pelo menos algumas opiniões melhores. Porque lá a gente sabe que tem provas onde os participantes têm que decorar, né? Não é só construir, fazer um bolo, mas sim tem muita decoração. Então a gente consegue fazer pelo menos opiniões melhores. Aqui no MasterChef eu não sei se eu vou conseguir. Vou tentar. Se não der, a gente finge que nunca aconteceu isso foi um surto coletivo. Depois que todos os participantes já estavam dentro da cozinha do MasterChef, chegou todos os jurados, mais Ana Paula, e foi proposta a primeira dinâmica, onde essa dinâmica tinha que fazer a seguinte coisa: era entregue um biscoitinho da sorte para cada participante. Se tivesse algo dentro, eles tinham que ser sorteados. Se não tivesse nada, essa pessoa ficava paradinha no seu lugar. De todos os participantes, apenas dois tinham algum papelzinho dentro do biscoito da sorte. Então, as pessoas que foram sorteadas foi o Tiago e o Marcelos. Cada um desses dois participantes tinha que escolher mais dois participantes. Então, o Tiago escolheu o Enzo, aí o Marcelo escolheu a Marília. Depois o Tiago escolheu o Wilson e depois o Marcelo escolheu a Claudinha. Aí como que ficou? Ficou 6 pessoas para um lado e 6 pessoas para o outro. Essas 6 primeiras pessoas que eu disse o nome delas, elas só tinham uma, uma questão para estar junto, porque elas iam ser o primeiro grupo na hora de fazer a prova. Não era uma prova em grupo, mas sim o primeiro grupo. Então, essas pessoas já ficaram embaixo enquanto as outras subiram no mezanino para assistir. Então, o primeiro grupo ficou Enzo, Thiago, Marcelos, Marília, Wilson e Cláudia.
O segundo grupo é das pessoas que eu não falei o nome. Esse primeiro grupo vai ter que fazer a prova da língua. E nessa prova os participantes vão ter 1 hora para fazer o prato e 3 horas de mercado. O primeiro desconforto já acontece quando a prova se inicia, porque o Thiago e o Enzo já pegaram 2 panelas de pressão e eles não pensaram nos outros participantes, porque a produção já deixa reservado 6 panelas de pressões, um para cada participante. Eles não, foram lá, pegaram 2. Aí, depois o Thiago tem o estalo, se tocou e passou uma panela para o Marcelos. Isso a gente tem que entender que ainda falta um senso de coletividade. A gente entende que é uma prova, sim, é uma competição, sim, mas também não vamos tomar o material do coleguinha. Se só tem um para cada, tem que ser um para cada. Antes da gente começar a falar dos preparos, já deixar um adendo aqui, que como eu não tô lá, não sou Masterchef, não sou cozinheiro, não sou nada, só sou um telespectador, a gente vai falar apenas do visual, das entregas, porque a gente não tem como saber o sabor. Então, eu vou dar o meu melhor para a gente fazer um comentário, não sei, um pouco interessante sobre os preparos, sobre o visual. Mas confesso que vai ser bem difícil, porque não tô acostumado com esse tipo de reality show. Eu sou mais do lado do doce. Eu acho que do Bake Off a gente consegue comentar mais do visual do que do MasterChef. Depois que foi passada 1 hora de prova, é o momento dos chefes provarem. O primeiro participante a levar o prato foi o Marcelos. O Marcelos levou uma língua de boi no vinho tinto, com purê de batata defumada e legumes. Ele entregou um prato bonito, colorido e sofisticado. A única crítica foi a falta de molho, que o prato dele ficou mais pro lado seco. E para esse tipo de preparo, para esse tipo de entrega, seria um pouquinho legal entregar um prato um pouquinho mais molhado. A Marília entregou uma língua de boi no molho shiitake, com purê de batata e brócolis salteado. Ela entregou um prato elegante, mas ao mesmo tempo simples. Ter usado um prato cor terra realçou ainda mais o purê e o brócolis que ela já tinha colocado no seu prato. O Enzo, ele entregou uma língua de boi com mussoline de aipim, legumes glaciados com jus, não sei. Ele tem uma apresentação boa, uma pena ter só o amarelo do purê como cor, o resto ficou muito apagado no prato. Então, é esse cuidado que ele tem, porque eu acho que na gastronomia a gente tem que tentar fazer um prato mais atrativo possível. E ele meio que se perdeu aí. O Wilson, ele entregou um picadinho de língua de boi, com um fufu de aipim e banana da terra. O mais bonito desse prato é saber que ele tem uma origem africana. Talvez se ele tivesse colocado num prato claro, eu acho que os preparos iam ficar muito mais realçados do que essa escolha, porque ele colocou num prato de cor terrosa, mais escuro, e os elementos que estão dentro desse prato eles já são escuros. O único pontinho de cor que a gente tem assim que chama atenção, que tem uns pontinhos vermelhos. Eu acho que faltou isso, entender a composição das cores mesmo para fazer um prato mais atrativo. A Cláudia, ela fez um picadinho de língua de boi com uma polenta cremosa e um caparto de abóbora. O contraste do prato azul realçou todos os preparos, deixando tudo com uma cara mais atrativa, mais convidativa. A única crítica é que a polenta que ela fez parece que ficou um pouco muito mole. Não ficou com um aspecto durinho que eu acho que ela precisa ter. Ela ficou muito escorrida. O Tiago entregou uma língua de boi ensopada com purê de batata. Ele fez um prato bonito, com cores quentes, que talvez fosse melhor apresentado num prato claro, que tem muito vermelho, tem laranja, tem um amarelo, então ficou tudo no mesmo tom. E o prato já é um alaranjado que também segue o tom dos preparos. Talvez ele colocar num prato branco, num prato verde, eu acho que ia realçar mais ainda o preparo dele.
Depois que todos os 6 participantes entregaram, a gente descobriu quem foi os melhores e quem foi os piores. Os melhores da competição da prova da língua foi Wilson, Marcelos e Enzo. O destaque positivo foi o Wilson e foi ele que ganhou essa prova. Já os destaques negativos foi Tiago, Maria e Cláudia. E, infelizmente, a Cláudia acabou saindo. E com isso, os 3 dos destaque negativo vão para fora do set de filmagem, da cozinha. Eles ficam esperando a próxima batalha acontecer, porque eles vão ter que fazer mais alguma coisa. Então a Claudinha foi eliminada e o Thiago e a Marília ficaram esperando para ver o que vai acontecer com eles ainda. Os 6 próximos candidatos desceram e agora a gente vai para a segunda prova. E essa prova vai ser uma prova da Caixa Misteriosa. E dentro da Caixa Misteriosa tem cabeça, espinha e rabo de peixe. Eles vão ter que fazer um preparo bem legal e bem interessante com isso, com a cabeça, com a espinha ou com o rabo do peixe. Eles também vão ter 1 hora para fazer o preparo e 3 minutos de mercado. Terminando o tempo de prova, a gente começa a degustação. O Diego ele fez uma gola de sororoca defumada com uma sorda de fumê de peixe e legumes salteados. Ele, para mim, entregou um dos pratos mais bonitos da noite, com estilo bem clean, com um toque do roxo no prato que tá dando um destaque muito lindo e muito charmoso para o resultado final. A escolha do prato foi uma escolha muito sábia, que não é um prato totalmente liso, branco, tem uns pontinhos, uns risquinhos em azul, e eu acho que esse tom frio do roxo, do azul, trouxe vida para o prato. A Thalita, ela trouxe um bulabés com mandioquinha, o molho rui e crótons. Gente, me perdoem, todo nome difícil, eu vou enrolar, vou falar errado mesmo e não tô nem aí, mas a gente vai continuar falando do mesmo jeito. A apresentação dela eu achei boa, não achei ruim. Eu acho que essa folha no meio das mandioquinhas lembra muito uma Vitória Régia no meio da água, sabe? Não sei, achei meio simbólico. Eu sei que ela não quis reproduzir isso, não foi a intenção dela, mas foi isso que eu identifiquei. E para mim ficou bonito. Ele não ficou tão grande, tão grandioso como os outros. Achei simples, mas ficou charmoso. A Ananda, ela fez uma sopa de fumê de peixes com lascas de melão, pipoca de tapioca e fava de ervilha e vagem. Ela tem uma apresentação bonita, mas eu não gosto do estilo de prato que ela usou, que é um prato que ele tem uma borda muito grande e aquele prato que parece um chapéu invertido, não sei o nome técnico do prato, mas particularmente eu não acho ele bonito. E a sopa dela, não sei, ela me desperta alguma coisa estranha olhando. Eu não acho feio, mas não sei. Não sei se vocês conseguem entender. Tem algo de, sei lá, que desperta algo ruim no prato dela, olhando. E, eu acho que eu sei que me desperta esse lado ruim. Eu acho que o que ela colocou na sopa dela me lembra um pouquinho água-viva. Não sei se alguém mais identificou isso, mas é o que eu lembro e para mim é uma sensação negativa. O Ishel, que já é o participante que já vem com o nome super complicado, né? É Michel, Ishel, não sei. Ele vem entregando um misoshiro com tinta de lula. É sempre arriscado quando um participante tenta trazer um alimento com uma cor escura. Preto não é uma cor atrativa para alimento, nem preto, nem marrom também. Mas o dele, eu acho que o que ficou pesado foi o excesso de algas que ele colocou no prato dele. Tem muito verde ali e parece que ficou meio poluído. A escolha do prato eu até gostei. Lembra um pouquinho ovo mexido, mas o prato é a melhor escolha. Talvez se ele editasse mais e colocasse menos itens dentro do misoshiro dele, acho que ele ficaria mais bonito e mais atraente.
A Luciane entregou um caldo cítrico com fumê de peixe, legumes e tangerinas sobre uma cama de pão. Talvez ela foi uma das participantes que teve a ideia mais original, né, de tentar combinar o doce, o cítrico, com essa carcaça de peixe. Mas o prato dela não ficou bonito. Parece que a tangerina tá jogada lá, parece que ela não foi pensada, não foi polido essa ideia. A Ellen foi uma participante que vem com uma aposta mais segura de todos dessa caixa misteriosa, que ela fez um caldo de moqueca com uma farofa de cebola e chips de batata doce. É um prato ok, simples, é o que todo mundo sempre entregou na cozinha ali do MasterChef. Ela podia ter sido um pouquinho mais ousada por ser uma participante de profissionais. O shape delas parece frango pra mim também. Mas só um ponto interessante. Ela não arriscou muito, foi a que mais jogou seguro nessa primeira prova. Os três destaques positivos dessa etapa foi a Ellen, o Diego e a Ananda. Que a pessoa vencedora foi o Diego, que ele conseguiu entregar aquele prato maravilhoso e lindo. Eles tinham até comentado que talvez não fosse algo bom uma pessoa fazer um prato seguro, né? A pessoa tem que explorar, tem que se jogar na cozinha. Mas mesmo assim, a Ellen fez um prato simples, mas fez muito bem executado. Por isso ela ficou entre os pontos positivos. Já os pontos negativos foi o Mitchell, a Thalita e a Luciane. Infelizmente a Luciane saiu. Diferente da Ellen, que tentou jogar no seguro, a Luciane foi totalmente ao contrário e se arriscou mesmo. Ela teve uma das ideias mais surpreendentes da noite, de tentar combinar o peixe com algo doce, o que daria até uma sobremesa, por incrível que pareça. E acho que foi esse o que acabou eliminando ela. Ela acabou trazendo muito um prato voltado para o doce. Talvez se fosse uma prova de doce ela podia até vencer. Mas como foi uma prova de um preparo em geral, o doce acabou ficando muito doce e a ideia ficou atrapalhada. Infelizmente, ela foi a segunda eliminada da noite. Eu acho que agora é o momento mais interessante, o momento mais legal para se assistir o MasterChef Profissionais, que é o momento da prova de serviço, onde Thiago, Ishel, Marília e Thalita vão fazer essa prova, que é uma espécie de um dia a dia, onde as pessoas vão ter que meio que trabalhar de verdade. Vão ter que fazer 6 preparos e vão ter que entregar para 30 pessoas para a cozinha MasterChef. Eu acho que esse é o diferencial do amador para os profissionais. O menu da competição de hoje vai ser da Helena Rizzo, né? A jurada, ela que vai comandar essa noite da prova de serviço. Então o menu dela é dividido em 3 e 3. Então tem um menu brazuca e tem um menu com uma pegada mais espanhola. Eu não vou falar quais são os pratos que ela fez, porque não é isso que a gente está comentando aqui. Não faz diferença a gente saber disso, porque a gente não sabe fazer nada. É isso, a gente quer ver o povo mesmo pegando fogo, a gente quer ver como o povo vai interagir na cozinha e nos trabalhos, então a gente vai focar nisso. A prova de serviço ela tem 3 horas total de duração, onde é 2 horas de preparo e a última hora é voltada para o serviço, onde já tem que ter quase tudo pronto para ser entregue. Aí eles vão ter que servir as 30 pessoas que já estão esperando no restaurante do MasterChef. Essas pessoas são influentes que são do meio da gastronomia também e elas vão dar nota de como foi esse trabalho deles. Quando deu o start da competição, a gente já conseguiu ver que o Thiago ele meio que tomou aquela postura de líder, falou bastante, organizou todo mundo e ele deu esse pontapé inicial, que foi bem legal, mas esse pontapé foi bem no início, só no início.
porque depois disso o Thiago foi meio que murchando durante a competição e durante a prova. A voz dele foi se apagando e ele foi ficando de lado. Outro ponto que a gente também consegue falar é que o Michel demorou muito na hora de limpar os camarões, que até a Ana Paula fala, ele ficou 1h10 só limpando o camarão. E esse tempo perdido acaba prejudicando todo mundo, porque como são 6 pratos que tem que ser feito, então é uma correria, as pessoas têm que correr, têm que fazer, tem que um ajudar o outro também, e perder 1 hora, mais de 1 hora realizando só uma tarefa é muito complicado, sobrecarrega os outros 3. A gente vê também que a Thalita, ela teve a responsabilidade de fazer as sobremesas e tudo deu errado na mão dela. O sorvete não deu certo que ela tinha que fazer, o outro preparo também não deu certo e tentou guardar para colocar para ver se o sorvete endurecia e o sorvete não estava endurecendo. Passado um bom tempo de prova, vendo que os 4 não estavam dando conta de nada, foi pedido para 2 participantes que estavam no mezanino subir, descer, né, na verdade, para ajudar eles, que é o Wilson e o Diego. A diferença é que o Wilson ele já desceu com o espírito de líder, achando que ia começar a mandar, falar, já cutucou em alguém para prestar atenção, para finalizar um molho, mas foi nesse momento que o Thiago surge do nada e de repente a voz dele volta e ele meio que fala, peraí, né? Peraí, se coloca aí no seu lugar. Você desceu aqui para ajudar a gente. Até as outras pessoas falaram que ele desceu apenas para ajudar, não para ter uma postura de líder, porque ele não estava naquela prova para ser julgado. Então ele tinha que ser só um ajudante. Aí ele entendeu e se colocou ali como um ajudante mesmo. Quando começa a iniciar a parte de serviço, a Helena tá lá no meio deles também, tá provando, tá falando, tá soltando comanda, e ela começa a ver que tá uma grande merda. Tá tudo errado, não tá dando nada certo, dá pra ver que nada tava saindo e nada tava fluindo. E eu, como telespectador, eu até penso assim, é, eu questiono o que é o ser profissional ali. Qual é o diferencial da competição amadora para esses profissionais? Porque teoricamente era para eles estarem acostumados com esse ritmo e com essa intensidade de fazer esse tipo de serviço, da pressão de entregar, porque provavelmente eles trabalharam em restaurantes, eles então sabem qual é a demanda, qual é a importância, qual é a pressão de estar ali e de qual é o espírito que eles têm que pôr na hora da competição. Então eu não sei o porquê eles são diferentes dos que não são profissionais, né, dos amadores. Porque para mim eles se comportaram como amadores. Sei lá, é uma impressão que eu tive. Eu esperava mais por ser MasterChef profissionais. Mas eu vou deixar claro, eu estou esperando na agilidade e nessa dinâmica de grupo, né? De trabalhar em grupo. Porque eles sim, deu para ver que eles têm uma capacidade um pouquinho melhor de realizar os pratos. Mas não teve capacidade ali para executar a tarefa. A Marília foi uma participante que estava totalmente perdida, viu que ela estava tentando fazer alguma coisa, mas ela meio que se perdeu ali, ficou confusa, não estava ajudando nos momentos certos. A Thalita, que era a responsável da sobremesa, ela, quando foi necessário ela retornar para fazer a sobremesa, de repente ela não quis voltar mais, com essa desculpa de falar que ela já estava num ritmo de estar ajudando na outra parte, sei lá, pra mim foi uma desculpa, porque eu senti que ela também estava vendo que se a sobremesa desse errado, quem ia pegar, quem ia faltar ali era ela, né? A responsabilidade era ser dela, então ela já pulou fora da sobremesa. O que eu achei errado, né? Já que ela começou desde do começo, ela que estava fazendo todos os processos, nada mais justo dela terminar, porque ela sabia o que ela tinha feito, como ela tinha feito e sabia como dar continuidade. A Marília não, porque estava totalmente perdida. Finalizado tudo isso, deu para notar que foi uma grande bagunça.
os quatro não conseguiram realizar o menu da Elisa 100%. Elisa não, né? Da Helena. Não conseguiram entregar 100% o que ela pediu. Eu acho que eles conseguiram reproduzir 50% do que ela pediu. Faltou muita coisa. E eu sinto dificuldade em falar quem foi o melhor, porque todos foram ruins. O mais difícil era escolher o pior dos piores, porque todos deveriam ter sido eliminados. Igual rolou aquela brincadeira perguntando quem seria eliminado, ela falou todos. Eu acho que seria justo todos serem eliminados, porque eu não senti que nenhum foi bom ali. Mas por Thiago ter feito e ter tido esse momento de burrice, de ter se colocado na posição de líder, a responsabilidade caiu 100% em cima dele. Então, eles tiraram a pessoa que se colocou na liderança. Tem aquele ditado: se você é o líder, você morre junto do seu barco com ele afundando. Foi isso que aconteceu. O líder foi o primeiro a morrer. E com isso a gente fecha o terceiro eliminado do episódio, que foi o Thiago. Eu confesso pra vocês que eu achei um exagero já no primeiro episódio eliminar 3 pessoas. A competição já começou apenas com 12 pessoas. Eliminar 3 é muita coisa. Então acho que poderia ter feito a primeira prova, em vez de ser duas, ser apenas uma, né? Botar todo mundo para cozinhar e eliminar um ali. E depois disso, eliminar e levar as pessoas melhores para o mezanino e colocar os restantes para fazer a prova de serviço. Aí sim eliminar um segundo participante. Porque se pegar esse ritmo, essa temporada vai ter apenas 5 episódios. Se na primeira já eliminou 3. E eu confesso para vocês que, para mim, o que foi mais interessante foi ver a prova de serviço, porque me lembrou muito Hell's Kitchen. A outra parte é boa, mas não foi a melhor. Prefiro ver mais essa interação, porque eu acho mais interessante essa parte da culinária ali, no reality. O MasterChef é um reality show muito difícil de comentar quando você não tem base o suficiente sobre a gastronomia, igual eu. Eu sou leigo, gente. Eu tô falando aqui mais do visual e do comportamento das pessoas. O que menos, a menor coisa que eu tô falando é da comida. E com isso, eu finalizo esse surto. Não sei se a gente continua, se eu paro, se eu desisto. Vamos ver, né? Vamos seguir no fluxo, vamos ver se eu consigo, se eu tenho o pique de assistir também, porque eu prefiro mais o MasterChef gringo. Mas vou tentar, vamos dando essa chance. Qualquer coisa, se não acontecer, foi apenas um surto coletivo e vocês surtaram aqui comigo. Ai, gente, então é isso, né? Era pra ser um episódio aqui de comentando uma série de gastronomia. A gente foi mais pra um surto meu e a gente vai terminar por aí mesmo. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e tchau!